Muito bom dia a todos, aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é sábado, dia 18 de julho de 2026, iniciando mais um vídeo de fechamento semanal da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Então vamos começando aqui com a análise do índice Bovespa no gráfico semanal, referente aos dias 13 a 17 de julho. O Ibovespa fechou essa semana, então, em queda de 2,33%, cotado a 173.714 pontos. Então, após uma sequência de 3 semanas consecutivas de alta, o índice cedeu nessa semana, fechando em queda. Inclusive, a média móvel de 9 períodos virou para baixo, o que é um mau sinal, né? Pode indicar o início de mais um movimento de queda nas próximas semanas. Agora, analisando aqui os ativos que compõem a carteira aqui do canal, começando com o Banco do Brasil, fechou a semana uma pequena queda aí de 0,44%, cotado a R$ 20,49. Média móvel de 9 períodos permaneceu estável em relação à semana passada. Então ainda se mantém, né, uma tendência discreta e de alta aqui em Banco do Brasil no gráfico semanal. Inclusive, preços estão numa região aqui de resistência, né, que é a média móvel de 200 períodos, e costuma funcionar muito bem no gráfico semanal. Meu preço médio está aqui em R$ 23,56. Seguindo aqui para o Banrisul, fechou a semana em queda de 4,69%, cotado a R$ 13,81. O Banrisul também vinha numa sequência de 3 semanas consecutivas de alta e agora devolveu praticamente todo o ganho acumulado nessas 3 semanas. A média móvel de 9 períodos também virou para baixo, que pode indicar, né, a continuidade desse movimento maior de queda que a gente vem observando aí ao longo dos últimos meses. O preço médio está em R$ 14,14. Seguindo aqui com o Banco BMG, fechou a semana em queda de 3,57%, cotado a R$ 5,13. Média móvel de 9 períodos virado para baixo, né? Tendência de queda. Então, inverteu também o sinal de movimento altista que a gente vinha observando ao longo das últimas semanas. O preço médio está em R$ 4,42. Seguindo aqui com o Banco ABC Brasil, fechou a semana com uma queda mais expressiva, né? Uma queda de 5,73%, cotada a R$ 23,51. Com essa queda, essa semana a média móvel de 9 períodos também virou para baixo, invertendo também o movimento de alta que a gente vinha observando aí desde junho, né? Meu preço médio está em R$ 22,34. Seguindo aqui para o Banco Paine, fechou a semana em queda de 6,77%, cotado a R$ 11,37. O Banco Paine continua com uma tendência de queda aí bem estabelecida. O preço médio está em R$ 13,12. Vamos seguindo aqui com o Bradesco. Fechou a semana em queda de 3,16%, cotado a R$ 15,94. Apesar dessa queda, a tendência segue sendo de alta, né? O Bradesco vem tentando uma recuperação aí, vinha de 3 semanas consecutivas de alta. A semana anterior, inclusive, havia subido mais de 5%. Então, por enquanto, está se mantendo aqui a tendência de alta aqui em Bradesco, tá? O preço médio está em R$ 16,42.
Seguindo aqui com o Banco Santander, fechou a semana em queda de 3,51%, cotada a R$ 26,65. Média móvel de 9 períodos virou para baixo, então inverteu também o sinal de alta que havia sido dado na semana anterior. Os preços estão brigando aqui nessa região da média móvel de 200 períodos. E meu preço médio está em R$ 29,33. E o Banco Mercantil fechou a semana em alta aí de 1,01%, cotado a R$ 60,11. O papel continua numa tendência de queda. Tem essa região de suporte aqui, né? Um pouco abaixo dos R$ 60. E meu preço médio está em R$ 64,97. Indo aqui para a planilha de controle dos ativos. Então, nessa semana, eu fiz uma compra aqui em Banco Mercantil, né? Na segunda-feira eu comprei 2 ações do banco, um preço médio de R$ 57,39, totalizando um aporte de R$ 114,78. Tá? Então, isso fez com que eu chegasse aí a 5 ações do Banco Mercantil e meu preço médio diminuísse aí para a região dos R$ 64,97. Então, considerando aí o fechamento das cotações da sexta-feira, encerrei a semana então com prejuízo acumulado de 13% em Banco do Brasil, 2% de prejuízo aqui em Banrisul, 13% de prejuízo em Banco Paine, 2% de prejuízo em Bradesco, 9% de prejuízo em Santander e 7% de prejuízo aqui em Banco Mercantil. Em relação aos lucros, 16% em Banco BMG e 5% em Banco ABC Brasil. No geral, essas operações em andamento estão me dando aqui um prejuízo de 7%, que dá R$ 671 negativos. Se eu levar em conta os proventos recebidos por estas empresas, eu tenho a rentabilidade. Então, nesse quesito, eu estou com uma rentabilidade negativa aí de 7% em Banco do Brasil, 12% negativo aqui em Banco Paine, 2% negativo em Bradesco, 8% negativo em Santander e 7% negativo aqui em Banco Mercantil. Em relação à rentabilidade positiva, estou com 5% aqui em Banrisul, 22% em Banco BMG e 12% em Banco ABC Brasil. No geral, essas operações estão me dando aqui uma rentabilidade negativa de 2%, que dá R$ 198 negativos. Essa semana não recebi nenhum provento. Então, encerrei a semana com patrimônio de R$ 8.502,52, dá uma variação negativa de 0,74%. Então, meu patrimônio diminuiu R$ 63,47. Então, o Ibovespa havia caído 2,33%. Então, o alfa aqui da carteira ficou positivo em 159 pontos base. Então, após uma sequência aí de 5 semanas consecutivas de alta no patrimônio, essa semana meu patrimônio diminuiu, né? Interrompendo aí essa sequência de altas. A semana, se a gente olhar aqui o dia a dia, dos 5 dias de negociações da semana, apenas no dia 14 que o patrimônio aumentou. Todos os demais dias foram dias de diminuição do patrimônio. Então, foi uma semana realmente ruim, tá? Mas apesar disso, o patrimônio diminuiu menos que o índice Bovespa. Então, dos males aí o menor. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje, seria isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.